E aí, tudo bem? Tava eu lá fazendo a minha pesquisa bem bonita e faceira pra fazer o meu vídeo a respeito da discografia japonesa do SHINee, né? E calma, gente, eu vou fazer esse vídeo sobre a discografia japonesa do SHINee, né? Que tem coisas assim maravilhosas, então você segura essa emoção que vai rolar. E uma coisa que às vezes acontece é assim, eu tô pesquisando uma coisa macro, né? E aí eu acho uma coisa micro que, pô, cara, só isso aqui vale um vídeo? Vamos falar hoje, minha gente, de uma música do SHINee que se você não conhece, você devia conhecer agora. O ano de 2012 foi o ano de Sherlock na carreira do SHINee. E bom, né, você não precisa ser um especialista em SHINee pra conhecer Sherlock, que, né, afirmo sem medo que é um dos clássicos do K-pop, minha gente. SHINeezinho que faz história mesmo, entra pros anais e é isso, beijo. E depois de toda a loucura que foi Sherlock na Coreia lá em 2012, o SHINee imediatamente se voltou para o Japão. E lá eles lançaram naquele ano a versão japonesa de Sherlock, também a música Dazzling Girl e teve um terceiro single, que foi uma música que passou assim despercebida para muita gente, tanto que tem pessoas que nem sabem que ela existe e nós não podemos mais passar um dia de nossas vidas sem conhecer 1000 Years Always by Your Side. Que eu acho interessante sobre a discografia japonesa do SHINee é que no Japão o SHINee ele pode ser outra coisa, fazer o que talvez não funcionaria pra Coreia. Então no Japão a gente tem um outro lado do SHINee, né? E assim, gente, quanto mais lados do SHINee, melhor. E o 1000 Years Always by Your Side é um desses casos, né? É uma música um pouco mais lenta, que se tivesse sido lançada na Coreia naquele ano, em 2012, talvez não tivesse recebido a atenção que Sherlock recebeu. Então, foi uma ideia muito boa do SHINee, foi uma estratégia muito boa do SHINee lançar 1000 Years no Japão. É uma música linda que não tem coreografia, justamente para valorizar essa melodia muito bonita e os vocais do SHINee que estão sensacionais. Coreografia permite que você não se distraia dessas coisas, né, quando você tá ouvindo 1000 Years. Mas também é importante para você prestar atenção nessa narrativa muito bonita que o SHINee criou pro clipe dessa música. O enredo do clipe fala com muita gentileza e sensibilidade sobre a morte do ponto de vista da cultura japonesa. Há muitos mitos em torno desse tema na cultura asiática. E um desses mitos a gente vê muito em filmes de terror que são feitos lá na Ásia. Esse conceito, né, de uma pessoa que morre e deixa questões inacabadas, negócios inacabados, pendências. E segundo esse conceito, esse mito, essa ideia, né, de morte que os asiáticos têm, uma das ideias de morte que os asiáticos têm, esses espíritos que têm essas pendências ficariam vagando no mundo dos vivos, assombrando as pessoas e, digamos assim, se recusando a fazer a passagem porque tem algo que está prendendo esses espíritos ali no mundo dos vivos. O clipe do SHINee para 1000 Years Always by Your Side trata a respeito desse tema também. A história é a respeito de um pai que tem o objetivo de ajudar o filho que está internado no hospital a superar essa doença, levando um pouco de alegria para essa criança. E no clipe a gente vê que as primeiras tentativas desse pai não dão certo. Porque diante desse quadro mais difícil, né, tudo que esse pai faz para fazer o filho sorrir acaba parecendo fútil e até meio deslocado. E aí no final do clipe o que esse pai faz é abrir uma mala mágica que libera um monte de balões coloridos. E com isso ele consegue finalmente fazer o filho sorrir. E no final do clipe você descobre que na verdade esse pai já morreu. Seguindo a narrativa do clipe do SHINee, depois de conseguir resolver essa pendência, a gente vê o pai agora
feliz e realizado, mais aliviado, embarcando em um ônibus que segue em direção ao céu. O que dá a entender que ele cumpriu com a obrigação que ele tinha com a família dele e que então ele conseguiu fazer essa passagem e descansar em paz. Eu tava pesquisando e eu descobri que na cultura japonesa a ideia de dívida, de obrigação, tem muito peso, tanto para os vivos quanto para os mortos. É como se todas as pessoas, segundo essa cultura, nascessem com uma espécie de fardo dentro delas, uma obrigação. E esse fardo, ele normalmente se manifesta na vida das pessoas em forma de dívidas. E a crença é que cada pessoa precisa gastar a sua vida honrando essas dívidas. Dívidas com familiares, com amigos. E depois da morte, as dívidas que não foram pagas permanecem com essa pessoa que morreu. Por isso, na cultura japonesa, são realizados vários rituais quando uma pessoa morre, para que essa passagem ocorra, ainda que essa pessoa tenha dívidas pendentes. Por isso, a morte é algo tão importante na cultura japonesa, né? Porque envolve dívidas, envolve pendências, envolve também reparações que precisam ser feitas para que essa pessoa consiga descansar em paz. Claro, a história de fantasmas que têm pendências relacionadas ao amor não é muito inovadora, mas no caso do enredo do clipe do SHINee foi muito legal, não só porque é uma história que está bem contada nesse clipe, mas também porque foi um complemento importante para o processo de amadurecimento que o SHINee estava vivenciando na época. Em 2012, o SHINee estava saindo daquela fase mais jovem e colorida, em que as músicas falavam de amores adolescentes, e o grupo estava indo para um lado um pouco mais maduro, né? Tratando até de temas um pouco mais profundos, né? Falando nesse caso da música 1000 Years Always By Your Side, de um amor diferente, que é o amor pela família. E o clipe de 1000 Years Always By Your Side é assim muito emocionante, porque você fica angustiado assistindo a esse pai que, né, por não estar mais aqui, ele sabe o tempo todo que ele não vai conseguir estar lá pelo filho naquele momento em que ele mais precisa. E o último ato de redenção que esse pai tem é justamente dar para a família esse símbolo de esperança, de alegria, para mostrar o quanto ele amava e se dedicava para a família mesmo depois da morte. E junto com tudo isso, o clipe do SHINee também fala a respeito de tempo e espera. E aqui é onde os membros do SHINee têm uma atuação bem interessante nesse clipe. Os membros do SHINee nesse clipe estão vestidos de preto, né, aparentemente como se eles fossem a morte, mas não é uma imagem negativa de ceifadores de almas ou algo assim. Aqui eles parecem interpretar, digamos assim, empregados, né, preocupados com a questão do atraso no cronograma, né? Eles estão preocupados com a parte burocrática mesmo. E você sente essa preocupação deles de que tem algo que está atrasado e que está incomodando os membros do SHINee, porque o Jonghyun o tempo todo tira um relógio do bolso, ele fica olhando esse relógio e eles ficam a todo momento preocupados enquanto olham o tempo passar. E é bem interessante porque esse menininho que tá no hospital, filho desse pai, o tempo todo ele fica olhando pela janela e tem 5 gatos pretos que estão em cima do muro ali, que parecem estar vigiando esse menininho. E o que está acontecendo ali naquele quarto de hospital. E uma vez conversando com a minha amiga Renan, que é coreana, ela me contou que o gato tem um simbolismo muito grande na cultura asiática, relacionado ao mundo espiritual, né? Como se o gato fosse um animal que conseguisse enxergar esses dois planos, entre outras coisas, né? E esses 5 gatos pretos que ficam ali sempre no muro, olhando para o quarto do menininho, parecem ser os membros do SHINee. Bom, aí no final do clipe tudo dá certo, esse pai consegue fazer essa redenção de tirar um sorriso da família, do filho, levar um pouco de alegria.
ele consegue chegar a tempo para embarcar nesse ônibus, para fazer essa passagem. E aí você fica ali pensando por que ele estava atrasado. Ainda pesquisando sobre a cultura japonesa, né, me parece que a ênfase do clipe no tempo parece remeter a um prazo de 49 dias que, segundo a cultura japonesa, uma alma tem para fazer essa passagem. É nesse período de 49 dias que esses rituais na cultura japonesa, esses rituais funerários, vamos dizer assim, são feitos, para que essa pessoa que morreu consiga encontrar tranquilidade e paz. E bom, no clipe de 1000 Years Always By Your Side, o pai consegue chegar a esse ônibus a tempo, e pelo final do clipe, né, você olhando para onde esse ônibus partiu, dá a entender que esse pai, ele, enfim, pagou as dívidas dele e conseguiu encontrar essa tranquilidade. A história do clipe do SHINee funciona, tem um bom plot para um clipe e combina muito com a música e com o significado da música. E olha, não tem como não se sentir tocado por essa história, né, por esse clipe do SHINee, por essa atmosfera otimista, né, que dá um recado no final de que sim, há esperança mesmo em momentos de profunda tristeza. É um clipe muito interessante porque toca em questões culturais mais profundas e ao mesmo tempo, não importa de que país você seja, não importa de que cultura você seja, né, esse tema de amor e compaixão é universal. Você com certeza vai assistir ao clipe e vai se identificar. É o tipo de trabalho com significado e maturidade que, cara, são bem-vindos não só no Japão, não só na Coreia, mas em qualquer lugar do mundo. O clipe de 1000 Years Always By Your Side é mais um trabalho do SHINee, né, que mostra o tipo de grupo que eles são. Um grupo que também gosta de trazer um pouco mais de profundidade em tudo aquilo que faz, que quer ir além da superfície. E quando o SHINee faz isso, né, consegue fazer um trabalho que ressoa em pessoas de vários países, né, ao mesmo tempo que fala mais profundamente de uma cultura específica. Eu acho que o SHINee não só ajuda a elevar a reputação do K-pop, mas também consegue provar que, cara, é um grupo diferente. É uma música maravilhosa, é um clipe muito sensível. Eu, assim, desafio você a assistir e não se sentir tocado de alguma forma. Você termine esse vídeo e saia correndo assistir esse clipe. É isso. Beijo, tchau.